Bom dia, olá, vlog espectadores. Feliz aniversário do Brasil. Teve o dia do índio aí ontem, e os índios realmente têm problemas na nossa sociedade que veio e destruiu a sociedade deles. E a gente ainda, como cidadãos do século XXI, que queremos igualdade, fraternidade e liberdade, queremos um mundo justo e honesto, esquecemos da desonestidade que foi a chegada dos europeus aqui na América e o assassinato de milhões e milhões de índios, o roubo de suas terras e tudo que nós temos aqui está onde era deles, toda a nossa civilização, tudo que tem aqui na América está em terras roubadas. E tem gente que ainda acha que os índios não têm direito a reivindicar o que já foi deles. E nós, na nossa cultura civilizada, constitucional, temos o direito de posse garantido. O nosso direito de posse em cima do que foi roubado e dos coitados dos índios, onde nossos antepassados assassinaram milhares de índios e nós herdamos o passivo deles, que é pobreza, miséria e etnias indígenas despedaçadas. Os índios realmente sofrem no Brasil, diferentemente de os índios americanos, por exemplo, que sofrem menos, sofrem pra cacete também. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm reservas intocáveis, aonde eles têm prosperidade. Aqui no Brasil, nós não demos essa prosperidade para nossos índios, para nossos negros, descendentes de escravos, que vieram à força da África pela mão dos portugueses e alguns outros europeus. Então, eu acho, não vou dizer que é uma causa social que precisa ser levantada, porque na verdade é um problema social, sim, e não vem a ser uma causa social, mas a questão de ter vergonha na cara, de assumir que nós somos descendentes daqueles que assassinaram milhões e milhões de índios e roubaram, ou seja, nossa herança é uma herança podre, sangrenta, roubada de povos que já estavam aqui muito antes dos europeus. Essa é só a introdução do vídeo, que não tem nada a ver com índio. É que deu no estalo aqui agora, eu precisava falar alguma coisa para abrir o vídeo e tá aí. Nós somos sacanas, nós queremos que sejamos respeitados dentro da nossa sociedade, com nossas regras constitucionais legais, e no fundo, não respeitamos os direitos fundamentais de pessoas, porque os índios são pessoas, assim como as igrejas, pelo menos a igreja católica, não acreditava até uns 300 anos atrás. Eles são pessoas sim, eles comem, eles bebem, precisam de água, alimentos, e precisam de um lugar para viver. E até isso estamos querendo tirar deles, querendo honestidade na nossa sociedade, mas aceitando o crime que foi cometido, o crime que acometeu-se com os coitados dos índios desde 500 anos atrás. Bem, enfim, esse vídeo é sobre religião e terrorismo. Os religiosos acreditam que a Terra tem uns 10 mil anos, mais ou menos, e mais ou menos 10 mil anos, veja se pode. Enquanto a ciência diz que a Terra tem entre 4 e 4,5 bilhões de anos, podendo até ser um pouquinho mais. E o universo aí, 14, quase 15 bilhões de anos. Entre 13 e 15 bilhões de anos, isso é pelo menos essa medida de tempo é verídica, não tem como escapar, porque obviamente há o decaimento dos elementos, não vou entrar em pormenores aqui, mas enfim, os religiosos acham que a Terra tem entre 7 e 10 mil anos, e nós somos uma criação de Deus, de um Deus único e verdadeiro. Estou falando dos religiosos, do Deus hebraico, judaico, cristão. Enfim, obviamente é uma fábula, é uma mentira, assim como a mentira do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, do Saci Pererê e do bicho papão, que sai do armário. Tem até um armário aqui atrás, tá aqui, algum lugar aqui, tá sempre de porta aberta, porque tá cheio de coisa de eletrônicos ali dentro, impressora, computador, tá chapado lá, e não tem bicho papão com certeza. Mas, como eu estou falando, o bicho papão, Papai Noel, Saci Pererê e esses seres sobrenaturais que nós contamos para as crianças que existem, mas de verdade não existem, esses daí o ser humano deixa de acreditar quando faz uns 12, 13, 10 anos. Meu filho não acreditou porque eu nunca falei para ele que era verdade.
que existia esses seres, eu falava que o Papai Noel era eu mesmo, e o coelhinho da Páscoa, ele era a Lacta, que fazia chocolate muito melhor do que agora, há uns 10 anos atrás. Mas enfim, só que Deus é um ser mítico, assim como o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel e outros, mas as pessoas continuam crendo, porque eu acho que precisam projetar um possível ser superior para que nós nos sintamos menos responsáveis pelas cagadas e merdas que nós fazemos e precisamos colocar a culpa do que fazemos de mal num ser malévolo, demoníaco, o diabo, e atribuir tudo que é bom na nossa vida para Deus. O que tem a ver esse papo da ciência com religião? Bem, as religiões querem apagar os instintos de 15 milhões de anos de evolução, que é mais ou menos a nossa espécie, tem os 15 milhões de anos de evolução, desde o primeiro mamífero que veio evoluir aos símios, que se tornou-se nós, seres humanos, os Homo sapiens sapiens da agora, e a religião acha que nesses 10 mil anos, quando Deus criou o ser humano, dentro desses 7 ou 10 mil anos, entre 7 e 10 mil anos, o ser humano recebeu de Deus todos esses instintos maldosos que nós temos, que quem acredita na ciência sabe que são reminiscências da nossa evolução. Sabe aquela vontade de matar, aquele ódio, aquela vontade de resolver tudo na porrada que às vezes você sente, inclusive você religioso? Esse ímpeto raivoso, esse ódio que você não sabe de onde vem, que você acha que vem de um demônio, do diabo em si, não vem. Vem do processo evolutivo de quando éramos animais. E todos aqueles ódios, raivas, aquele tesão incontrolável que você tem, que você não consegue, que você procura esconder com a sua religião, que os religiosos procuram esconder com a religião, aquela avidez por sexo, inclusive tem o termo sexo animal, não é? Realmente é o sexo animal, é reminiscência da evolução humana. Então todos os outros sentimentos que nós temos, inveja, raiva, o que nós chamamos de amor, tudo isso é um processo evolutivo. E os religiosos insistem em querer apagar esse processo evolutivo com o mito da criação e com leis religiosas. O que tem a ver com política e terrorismo? Eu vou explicar para você. Deus, o Deus da Bíblia, ele é extremamente terrorista. Veja como ele resolve as coisas no passado da Bíblia. Leia a Bíblia. Eu estou falando para aqueles que leem a Bíblia. Leiam a Bíblia e vejam qual é o temperamento de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que resolve tudo com tsunamis, com saraivas caindo do céu, com dilúvios, com terra se abrindo e engolindo as pessoas. E veja como Deus tratou Adão e Eva. Ele, ao invés de perdoar Adão e Eva, como Jesus, que é o próprio Deus encarnado, veio alguns milhares de anos depois, pela cronologia religiosa, veio ensinar o perdão, ele mesmo no passado não perdoou. Ele simplesmente puniu Adão e Eva por terem adquirido o conhecimento. Então quer dizer que Deus não gosta de seres inteligentes, de seres que tenham conhecimento. Esse conhecimento que a Eva e Adão, não é que é um veado grande, tá? Eva e Adão, que eles adquiriram, estava lá no fruto da árvore proibida, ou seja, quer dizer que Deus não gosta de pessoas inteligentes, de pessoas que tenham conhecimento. O estranho é que se a Eva não poderia se ela cometeu um pecado, ela cometeu exatamente por não ter conhecimento. Então como que pode Deus ter punido Eva por ter ganho conhecimento que ela precisaria ter antes e que ele não deu para que ela não fizesse o pecado? E Adão também. São assuntos que realmente fundem a cabeça da gente. Mas enfim, esse Deus é terrorista. E esse Deus terrorista, ele se mostra nas atitudes de punição com os seres humanos. Veja que Deus matou milhares de pessoas, avalizou o assassinato, ou seja, deu aval, deu garantias e deu meios de o povo dele sagrado matar milhares, talvez milhões de pessoas em nome dele, não é? Então, o que tem a ver isso com terrorismo? Veja os muçulmanos hoje em dia como tratam de professar a fé deles. Eu estou falando desse caso fatídico e explosivo da Maratona de Boston. Ainda não se tem certeza que foi um ato religioso, criminoso religioso. Eu acredito que precisa de mais investigações, porque afinal de contas o rapaz lá de 19 anos, 19, 20 anos, resistiu a quase 40 horas de perseguição, e pelas imagens eu vi que os caras meteram bala para matar, eles não estavam querendo conversar não. O irmão mais velho morreu no tiroteio,
diz que correu em direção aos policiais e com granadas na mão, com bombas na mão, tomou um monte de tiro e morreu. E o rapaz de 19 anos, assim como os grandes heróis de cinema e grandes bandidos também, conseguiu furar um cerco com mais de 50 policiais atirando nele. Eu acho essa história que está meio nebulosa, mas enfim. O caso desse terrorismo religioso todo que acontece no mundo é espelhado. Todos os terroristas religiosos do mundo que pregam e professam sua fé pelo terror usam exatamente essa índole divina de convencer pelo terror, de convencer pelo medo, pela morte, e não por se mostrar e tentar explicar para as pessoas quando as pessoas venham a Deus para perguntar, pai, por que isso, por que aquilo, que Deus tem o poder para isso, para aparecer para nós, se caso quisesse acabar com esse problema, esse dilema todo de milhares de pessoas que não creem em Deus, era só ele aparecer individualmente para cada um ao mesmo tempo, porque ele é onipresente, e resolver os problemas de todas as dúvidas religiosas que as pessoas têm. Então, muito me estranha que Deus, que é um ser tão poderoso, precisa de intermediários para fazer com que ele realmente seja temido e que as pessoas creiam nele pelo terror, assim como ele fazia na antiguidade. Muito complexo, e para mim é tudo mentira. Para mim Deus não existe, esse Deus é uma projeção humana que mostra nossa faceta animal, que vem desde 15 milhões de anos atrás de evolução aproximadamente, e é onde nós falhamos exatamente por essa evolução, que ainda somos um processo evolutivo do universo, porque somos o universo em evolução, nós somos o próprio universo evoluído nesses últimos 4 bilhões e meio de anos aqui na Terra, mas vimos evoluindo aí há 14 bilhões de anos, temos a mesma idade do universo. Inclusive, todos exatamente agora temos a mesma idade do ponto de vista universal. É uma coisa de fundir a cabeça. Mas, enfim, para que religião? Para que crença nesses deuses? E será que a sociedade precisa realmente desses modelos religiosos que discriminam, segregam e criam crimes pelas pessoas serem do jeito que são? Veja pastores como Marco Feliciano e Silas Malafaia que pregam que as pessoas têm culpa de serem como são, sendo que todo mundo foi criado pelo mesmo Deus. É um contrassenso até para eles mesmos, né? Se Deus criou as pessoas assim e Deus projeta o passado, presente e futuro de todo mundo, as pessoas são assim como são hoje porque foram criadas por Deus dessa forma, não é? Como pode que algo que discrimina, segrega e causa dificuldades no convívio da sociedade seja aceito com passividade e de bom grado por todo mundo, sem contestação? É por isso que os ateus ficam revoltados. É o caso da religião. A religião é aceita, onde, com o pretexto de liberdade religiosa, a pessoa perde a sua liberdade quando começa a crer na crença de outras pessoas que leram num livro e creem nesse livro como a palavra direta de Deus. Se Deus quisesse falar com o ser humano, tinha um canal direto, não é? E não uma porcaria de um livro escrito desde 5 mil anos atrás. Então, essa liberdade religiosa que as pessoas acham que tem, na verdade, elas não têm, porque elas perdem a liberdade de serem como elas são, de mostrarem para o mundo e entenderem seus próprios sentimentos como assim os sentem, e deixam esses sentimentos, eles soterram esses sentimentos e pensamentos próprios para pensarem e serem e sentirem como o livro sagrado de Deus mostra que Deus quer que você se sinta desse jeito, tal, X, Y, B. E você não interessa. Esses 15 milhões de anos de evolução que falam muito mais alto do que um livro de 5 mil anos, e de 5 mil anos ou 10 mil anos de civilização, onde nós queremos enterrar e soterrar esses 15 milhões de anos de sentimentos, de sensações que nós nem entendemos ainda, que nós queremos soterrar com a nossa civilização. Esse livro, a religião hebraico-judaico-cristã e outras religiões, querem porque querem soterrar esses sentimentos e tudo isso que nós sentimos e não conseguimos explicar. Para mim, é tudo mentira. Mas eu quero comentários aqui também. Eu quero também saber da opinião de vocês se realmente esses dois rapazes foram capazes de fazer esses atentados terroristas sozinhos. A história está muito nebulosa, mal contada. A polícia, para quem queria resolver o assunto, a polícia americana, acabou matando o cara, assim como fizeram com o Bin Laden, mataram, nem mostraram o corpo. Esse daí também mataram, não mostraram o corpo. Não fizeram o mínimo para pegar os caras vivos. Pelo que eu vi na TV, na hora de pegar o mais novo, que estava dentro do barco, eles meteram foi bala
para, né, matar o cara. Teve sorte dele não morrer. Inclusive tem uma foto muito estranha onde o cara, o terrorista, o suposto terrorista, está saindo do barco inteiro. Eu não sei se aquela foto é verdadeira ou não, mas há muito de se explicar. Alex Jones, um dos rednecks estadunidenses mais famosos, eu acho que muita gente que acompanha meu canal conhece, ele disse que foi uma grande conspiração, mais uma conspiração, um trabalho interno, um internal job, ou seja, um terrorismo intrínseco ao governo americano, ou seja, o governo americano cria atos terroristas para tirar a liberdade das pessoas e deixar as pessoas cada vez mais com medo e dominar pelo medo, assim como a religião. Percebeu? O medo funciona muito, né? Então eu quero opiniões. Foi mesmo um atentado terrorista? E mesmo que não tenha sido, que tenha sido um inside job, um trabalho interno, será que vale dominar pelo medo? E até que ponto devemos deixar as religiões tomarem conta de nossa vida, serem ensinadas nas escolas, serem ensinadas para crianças que nem têm suas opiniões formadas direito, já estão recebendo opiniões formadas de religiosos. Então, pelo menos é o que o governo quer implantar, os religiosos como Marco Feliciano quer implantar, o Silas Malafaia quer implantar nas escolas, ensino obrigatório religioso. Tá certo isso? Ensinar a ser intolerante, incoerente e uma pessoa que não respeita as diferenças e a realidade interpessoal de cada um, de outras pessoas que nem são da família? Deixe seus comentários, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau, tchau.